Fala pessoal, vamos começar segunda-feira aqui, pós-Olímpia, já falando de Rafael Brandão. Quero começar agradecendo todo mundo que acompanhou o canal, tivemos recorde de views, recorde de inscritos, fizemos uma live do Mundial de GPC de Powerlifting do Bitelo, 125 mil pessoas assistindo simultaneamente praticamente, foi um marco pra gente. Tivemos também lá a participação com o Cariani, que foi muito legal, com o Júlio, com o Pinduca, e agora a gente tá aqui. Muita coisa aconteceu ontem, eu acabei postando pouca coisa pra dar uma descansada, a gente teve uma semana muito intensa, e hoje eu vou começar a colocar os assuntos em dia e dar algumas opiniões também. Vamos começar falando aqui do pronunciamento que o Brandão fez ontem. Primeiro pronunciamento racional, ele falou agora a emoção, estamos começando a pensar racionalmente. Isso é muito importante pro atleta, porque depois de um show, se o resultado tá muito bom, o cara tá muito feliz, ele pode falar uma coisa, ou se o resultado é muito ruim, ele tá triste e fala outra. Aí tem aquele ditado, né? Nunca prometa nada quando tá feliz, nunca tente falar nada quando tá triste. E o Brandão, mais uma vez, muito racional, muito pé no chão, olha só o que ele falou. Fala aí galera, tudo bem? Passando aqui para falar com vocês, estava esperando algumas fotos saírem para eu poder postar, escrever um texto, mas tá demorando muito, então vou aqui falar para vocês, aproveitar a emoção, né, do final de semana, que é a parte racional do cérebro já começa a entrar em ação, já pensando em programar o futuro, em planejar o que nós vamos fazer daqui em diante, porque a partir de agora abriu-se um livro escrito assim, 2025, em branco, né? Temos que trabalhar em cima disso agora. Mas falando do Mr. Olímpia esse final de semana, eu vim pra cá com uma expectativa de estar entre top 5 e top 6, trazer isso pro Brasil, pra vocês, mas eu consegui bater ali no top 8 e, cara, tô feliz, tô orgulhoso do que eu fiz, porque já é história, né? Já é história. Eu acho que o meu último Olímpia foi 2022, fiquei em 10º lugar, vim agora pro meu segundo Olímpia, subi 2 posições e, cara, essa é a jornada da categoria Open, sabe? Não é todo atleta que chega e já vai direto lá pra cima. A gente tem histórias aí como Ronnie Coleman, Jay Cutler, que estrearam em 16º, depois foram para 9º, depois 11º, 9º de novo, e aí foi e ganhou. Então é uma jornada, é uma história que tem que ser construída, e eu fico muito orgulhoso de olhar para trás e ver tudo que eu construí até aqui, sabe? Ver de onde eu saí, aquele menino sonhador que imaginava um dia estar entre os melhores do mundo, se classificar para o Mr. Olímpia. Na verdade, imaginava se tornar profissional, se classificar para o Mr. Olímpia, um dia estar entre os top 10 e aí subindo posições, e é esse momento que eu estou vivendo agora da minha vida. Então, estou muito orgulhoso. Essa preparação não foi nada fácil, então aí fico mais orgulhoso ainda, porque tive vários motivos para poder desistir, mas eu não desisti. Eu continuei a preparação, independente dos obstáculos, e pude entregar o meu melhor, sabe? Fiz o meu melhor até o último momento, até após as prévias, cara, que falou que eu precisava trazer um pouco mais de hardness, né, pro físico. Eu fui no meio da madrugada, treinei, acordei, treinei pulso pra caramba, mudamos a estratégia, fiquei sem beber água, cara, fizemos ali tudo que poderia fazer para trazer o melhor físico, e tô feliz porque eu vejo evoluções, eu vejo que ainda tem muito para evoluir, mas eu vejo que tive evoluções nesse caminho até aqui. Então, só orgulho. Quero agradecer a todo mundo aí que esteve comigo, que assistiu, né, que teve mandando mensagem e compartilhando. Vocês são demais. Gente, então é isso. Se esperava muito do Rafael Brandão, as expectativas foram altas, as imagens compartilhadas por ele e seu time sempre estavam muito boas, apesar de algumas delas serem do espelho, etc, etc. Ele fez o melhor que ele podia, chegou num físico muito bom realmente. Quando ele teve que puxar um pouco mais nas finais para trazer mais condicionamento, o físico dele voltou a se parecer bastante com o físico do Arnold, que é muito bom, mas pro atual nível da Open a gente viu que precisa de mais ainda. Ele tá batalhando, tá trabalhando, é um cara que não desiste, é um cara racional. Já foi histórico pro Brasil, porque ele conseguiu entrar no primeiro confronto. Aí falaram, mas o primeiro confronto foi de 7 atletas. Não importa, foi o primeiro confronto. Foi o primeiro grupo de atletas que a arbitragem falou assim, esses caras têm total potencial para estar entre os 6 primeiros. Ele tava lá, histórico. O Arnold é 7 vezes campeão do Olímpia, e todo mundo fala. E o Arnold ganhou o Olímpia competindo sozinho. Ganhou o Olímpia competindo contra mais um apenas. Ninguém lembra, ninguém fala. Então,
O lance é o mérito de estar lá e conseguir as coisas. E também o 8º lugar é histórico, a maior colocação que um Open brasileiro já conseguiu. E isso realmente vai abrindo caminho e dando mais otimismo pra gente acreditar que em breve poderemos ter um brasileiro aí no top 6. Quero muita opinião de vocês em relação a isso. O que vocês acham? Brandão tem condições de top 6? Vocês acham que tá passando esse trem? Qual que é a visão de vocês como torcedores? E eu quero falar agora aqui da Insider, que tá com uma grande novidade. A Insider já saiu na frente de todo mundo, já saiu na tecnologia das camisetas. Para você que quer uma roupa tecnológica, uma camiseta que você pode usar o dia inteiro e não vai ficar fedido, vai evaporar rápido o suor, tecnologia anti-odor, essa praticidade é muito grande no nosso dia a dia. E a Insider sai na frente mais uma vez, porque na Insider a Black November já começou. É isso mesmo, a promoção de Black Friday da Insider já tá começando. Usa o meu cupom SHINE15. Os produtos Insider, a Tech T-shirt, a regata, a calça Future Form, a cueca Performance já vão estar com preço remarcado no site, que é um desconto para Black Friday. E se você usar o meu cupom SHINE15, vai ganhar 15% a mais de desconto, podendo chegar em algumas peças em até 40% de desconto. Essa aqui é a melhor oportunidade do ano para você comprar Insider, para você conhecer ou para você até mesmo aumentar aí o seu guarda-roupa. Corre lá agora então, insiderstore.com.br, o link tá na descrição, tá no comentário fixado. Valeu! Quero falar agora um pouco desse vídeo aqui do Urs Cadetins, que a gente tá vendo aí o Bumstead, o Urs, que ficou em terceiro, tá muito feliz, parecia o Supla. Estamos vendo também ali o Mike Sommerfeld, que tentou chegar ali meio que de mansinho pra trocar uma ideia, o Urs já meio que ignorou, mostrou a ferradura pra ele, virou de frente com o seu bromance Chris Bumstead. E nesse vídeo eu achei interessante uma posição que o Honey Rumble tomou, que é uma posição que a mídia internacional também vem tomando e pedindo, que o Jay já reclamou, que é a seguinte: antigamente a Open era prévias de manhã, ou logo ali no meio da manhã, na hora do almoço, finais à noite. Depois mudaram e dividiram em 2 dias, a prévia da Open é sexta-feira à noite, finais sábado à noite. Começou a ter grandes problemas aí nas prévias, porque nos últimos 2 anos atrasou muito a entrada dos caras. E atleta Open é muito pesado, tem que comer, tem que se manter cheio, é mais complicado. Tanto que esse ano agora, depois de muita reclamação, a Open entrou primeiro, porque os caras já sabiam, ó, vai começar o show, sei lá, 7 da noite, vocês vão já entrar, se apresentar, fazer confronto, etc. Depois voltam no fim pra fazer premiação, mas aí tá tudo resolvido já, então já foi um passo. E a gente já vê alguns canais como o Dave Palumbo, como o Fuad, pedindo a volta da Open num dia só, para ter prévias de manhã, finais à tarde. E eles colocaram a Open na sexta para vender mais ingressos, porque sexta-feira geralmente era um dia que era só mulheres, e aí é mais um desafio para a direção do Olímpia, que eles têm que balancear em fazer o melhor pro atleta, fazer o melhor pro show e conseguir também ter um retorno financeiro. A gente compreende que não é uma situação fácil. A Classic Physique, por exemplo, como vocês lembram, eles entram ali no sábado de manhã, que aqui no Brasil é sábado à tarde, e voltam nas finais sábado à noite. Quando o atleta acorda, a gente conversou isso na live lá com Cariani, Júlio e Pinduca, e eles concordaram que isso também seria melhor, porque quando o atleta acorda, ele tá bem seco, bem dry. E quem já se preparou, quem já competiu, ou quem já fez uma dieta séria, sabe disso. Por hora que você acorda, você tá muito bem. Então, isso traria uma qualidade maior aos físicos da Open, principalmente nas prévias. Então, pensando na qualidade, seria o ideal, e o Honey Rumble é mais um nome aí a engrossar esse coro fazendo este pedido. Vamos falar agora do Ramon. A gente viu aí a colocação dele, 4º lugar, numa apresentação que beirou desastroso. Muitas considerações ainda têm que ser feitas. Para mim, realmente, o Ramon, depois de um 2º lugar no Arnold e uma colocação dessa no Olímpia, porque no Arnold, quando eu conversava com os gringos da imprensa, eu falava assim, gente, o cara só fez 6 semanas, calma, ele vai chegar muito melhor, tá fazendo 20 agora. E aí ele fez 20 e não melhorou o resultado, não mudou tanto. O físico melhorou? Vamos dizer assim, a parte muscular, aumentou a parte muscular em alguns pontos, sim. Só que não melhorou daquela maneira absurda como se esperava melhorar. Melhorou o quadríceps um pouco, melhorou o braço um pouco, mas na minha opinião, realmente, não sei se vale alguma coisa, ele precisa recalcular tudo, repensar a equipe, repensar um monte de coisa. Não que quem esteja com ele seja ruim, pelo contrário, são excelentes, eles vêm trazendo o Ramon na melhor forma física. Só que a gente percebeu que chegou um ponto em 2024 que muita gente começou a evoluir muito. A gente viu aí o Urs Kaletinski evoluindo, a gente viu o Vissers dando um salto, apesar de não ter ficado tão bem no Olímpia, mas ele deu um salto de qualidade. A gente viu o Mike Sommerfeld, que já era muito bom, dando um outro salto de evolução, junto com o Neil Hill. A gente vê o Brian Ansley se mantendo muito forte, melhorando pernas. A gente vê o Terence Ruffin, que está voltando com a faca entre os dentes. Ele tem muito limite de peso
pra colocar. Ele teve um probleminha no cotovelo que segurou ele um pouco esse ano, mas ele vai voltar ano que vem muito maior, muito mais forte, muito melhor. Então o Ramon, ele precisa repensar, porque apesar de ter tido uma evolução, a evolução não foi o suficiente e as colocações provaram isso. E mais uma vez, antes que a galera fique chateada comigo, não tô falando que o time que tá com ele é ruim, são muito bons, mas às vezes é necessário mudanças, às vezes é necessário fazer coisas diferentes. E eu critiquei muito ao longo do ano a falta de planejamento, a falta de pensar de maneira mais estruturada nos planos que eles tomam, etc. Isso foi acontecendo até muito próximo do Olímpia, faltando 12 semanas, quando ele foi para Vegas e ficou 10 dias e voltou, que foi algo um pouco esquisito, um pouco estranho, porque não se falou do dia nem nada. Ah, vamos para Vegas passar uma temporada. Aí ficou uma temporada de 10 dias, então a gente fica imaginando se aconteceu alguma coisa ou não, mas aqui é uma especulação. Mas demonstra que realmente não tinha muito planejamento, e depois disso que vieram muitas críticas, eles falaram assim, não, vamos repensar, mas isso tem que ser agora levado ao quadrado, ao cubo, para que ele realmente não perca esse impulso. Na verdade, ele já perdeu o impulso, vai perder um pouco de hype, já perde um pouco aquela aura do Ramon ser um super prodígio. Por isso que a equipe dele tem que pensar muito, ele também tem que pensar muito para tomar as melhores decisões e estratégias para o próximo ano. Para mim, ele devia competir aqui no Brasil, já garantir a vaga para poder sentar depois e pensar tranquilo nisso. Tendo dito isso, o Ramon tá acabado, é o fim da linha? Não, de jeito nenhum. A gente já viu atletas aí oscilarem desse jeito. Ele continua tendo chances reais e concretas de ser campeão da Classic, ainda mais agora sem o Bumstead. Ele fala aqui que nunca vai desistir, etc, e o Urs aqui numa prova de amizade, o Urs é muito gente boa no fim das contas, né, cara? Ele fala assim, nunca desista, cara, respeito aí por você e pelo seu time. E o Felipe, faixa preta, se pronunciou hoje pela manhã a respeito do trabalho que foi feito. Ele falou o seguinte: passamos os últimos 5 meses construindo aquela que seria a melhor versão do Ramon. E de fato, nas 3 semanas antes do campeonato, já estávamos comemorando o físico alcançado, com as fotos aqui e tudo mais que eles colocaram. Tava muito bem realmente, pois era nítida a evolução em termos de desenvolvimento e maturidade muscular em todos os pontos, e o público percebeu isso quando publicamos as atualizações. Todos ficaram muito animados e as expectativas aumentaram. Afinal de contas, se no ano passado, com 12 semanas, tínhamos alcançado o 2º lugar, imagine agora com 20 semanas. Porém, o fisiculturismo não é sobre isso. O tempo e preparação é sim importante, mas uma finalização bem feita é algo imprescindível. E aqui a gente vai começando a entender, e é muito bom pro fã que isso também é... A gente tá aqui para educar os fãs e para mostrar a realidade. Pra gente entender e sentir na pele que realmente nem sempre o que tá no Instagram vai se traduzir no palco. O Felipe, treinador do Ramon, complementa. Infelizmente, isso não aconteceu essa vez. E olha só, isso aqui é importante. E foi essa falha na finalização que afetou a entrega da melhor versão. O que eu entendo com isso? É o faixa preta falando o seguinte: nos dedicamos, fizemos tudo o que podíamos. Vocês têm as provas nas fotos que a minha parte do trabalho foi feita, porém, o erro na finalização, o erro na peak week afetou a entrega da melhor versão do Ramon. Ou seja, pra mim aqui é o faixa falando, olha, o problema não foi meu, o problema foi com o coach, foi com o Cris Aceto, que aconteceu alguma coisa errada na semana de finalização. E aí, não sei nem se dá pra culpar o faixa preta aqui por expor isso, ele tá só protegendo o trabalho dele. Também vimos o Horse MD falando lá logo após as prévias que, cara, o Ramon transpirou muito e eu tô com o Ramon aqui, o Ramon fez tudo o que o coach pediu pra ele, tudo que o Cris Aceto pediu ele fez, ou seja, a gente já percebe o time do Ramon e as pessoas próximas ao Ramon começando a empurrar a culpa pro Cris Aceto. Falou, ó, se aconteceu alguma coisa errada, quem fez foi ele. E, na minha opinião, realmente, aparentemente, foi um erro de finalização que aconteceu ali. Um erro que foi potencializado, porque o Ramon começou a transpirar, perdeu um pouco de líquido. E quando ele percebeu que ele não estaria entre os 3, que a arbitragem chamou ali Chris Bumstead, Kaletinski e Mike Sommerfeld pra trás, e o Ramon percebeu que ficaria no confronto, estaria fora do top 3, aí ele desabou. Aí ele começou a escorrer suor que nem uma cachoeira, porque ali ele teve um choque de estresse muito grande, o cortisol se elevou e ele começou a perder água. Se pra gente que é brasileiro já foi um choque ver os 3 saindo do confronto e o Ramon ficando, você imagina pra ele no palco. Porque se a gente for pensar, o físico apresentado, ainda mais nas finais, por exemplo, era um físico que daria pra bater e chegar em 2º lugar, daria pra discutir, ele conseguiria se manter ali, mas foi uma finalização. Porém, pra mim, como brasileiro que torço muito pro Ramon,
eu tenho que ser justo e, acima de tudo, imparcial, acima de tudo, profissional e falar coisas que eu nem queria falar, às vezes que eu não gostaria de falar. Mas o Ramon foi mal nesse Olímpia, o resultado prova isso. Poderia ter ficado até em 5º lugar, teve um erro grande de estratégia. Eu acho que todos esses pequenos pecados e detalhes cometidos ao longo do ano foram se acumulando para o final, porque o Ramon é muito bom, mas ele entendeu que a genética dele vai levar ele até certo ponto, que a partir de agora ele tem que realmente trabalhar de maneira firme e de maneira consistente o ano todo, tem que ter um planejamento maior. E a gente fala isso porque a gente quer o bem do Ramon, a gente quer que ele realize todo o potencial que ele tem. Mas essa é a realidade, tá todo mundo muito decepcionado com o resultado. E agora a gente começa a ver declarações do time fazendo aquele jogo de empurra-empurra. O Faixa, olha, aqui eu fiz tudo, a finalização que foi o erro. E a gente já viu esse filme acontecer. Quando a equipe do atleta começa com esse jogo de não fui eu, foi ele, o erro foi aqui, foi ali, a gente entende realmente que a equipe, que o time já tá começando ali a quebrar. E por mais essa razão, eu acredito que o Ramon, pessoa, deve sentar, deve pensar, deve chamar alguém que ele confia muito, que tem muita experiência, para ajudá-lo a pensar junto, porque possivelmente nesse momento, o time e o entorno deveria ser repensado. E mais uma vez, não é porque os caras são horríveis, nada disso, os caras são excelentes, mas a gente começa a perceber que o time como unidade talvez já não esteja mais funcionando. Já não funcionou muito bem no Arnold, já não funcionou muito bem agora. No Arnold não tinha tempo, agora teve um monte de tempo e também não deu certo. Infelizmente. Então essa é a minha opinião. Espero que ninguém no time se ofenda com isso. A gente tem sempre que ter muito cuidado, muito dedo pra falar as coisas, mas eu preciso falar a real e dar minha opinião. Quero muito a opinião de vocês em relação a isso. Comentem aí pra mim, eu vou ficando por aqui. Já já eu volto com mais vídeos. Tem muita coisa hoje, hein? Hoje tem aí 4, 5 vídeos. Se inscreve no canal porque a gente tem muita coisa pra conversar. Vou ficando por aqui. Valeu!